Agora vamos falar sobre o Hesíodo. Ele é um poeta da Beócia, que fica na Grécia continental. O pai dele era morador da Eólia, que era uma colônia grega situada a leste do Mar Egeu, ali na costa da Ásia Menor, hoje é chamada de Turquia. O pai de Hesíodo morava ali na Eólia. Ele era um camponês. Era uma terra boa para plantar. Tinha outros camponeses lá, outros criadores de animais. Nas horas vagas, o morador daquele lugar navegava para fazer trocas comerciais, né? Isso tudo era um conhecimento de vida que o pai de Hesíodo tinha e que trouxe consigo ao se mudar para a Beócia. Na Beócia, as condições de plantação eram mais difíceis. Então, o conhecimento que o pai de Hesíodo tinha daquilo era muito importante. Ele ensinou isso para Hesíodo. Como plantar. Também como criar animais. Ensinou até como navegar. Ele passou uma série de conselhos e regras práticas para o Hesíodo. Essa foi uma das fontes do aprendizado do Hesíodo, que era um camponês, aliás, era um criador de animais, e que vai aprender a arte do canto. Ele vai ser um rapsodo. Como é que ele vai se tornar um rapsodo? O Hesíodo, ele escutava os outros rapsodos cantando e ele gostava do jeito deles cantarem, né? Gostavam da criação artística em cima das histórias que eles traziam, histórias fantásticas de deuses e homens extraordinários que eles traziam. Hesíodo escutava aqueles cantos e ele era um homem que era pastor, ele era ligado à terra, então ele tinha uma existência bruta, né? Um dia a dia bruto. Ele pensou assim: eu quero ser um poeta, mas eu não quero cantar sobre os homens e os deuses, sobre os grandes feitos, sobre isso que aconteceu no passado remoto e que é glorificado hoje em dia. Não quero falar sobre esses deuses que são pessoas e são cheios de vontade e impõem suas vontades sobre os homens. Não quero contar essas histórias fantasiosas. Eu quero cantar sobre o meu mundo, sobre o mundo em que eu estou, o mundo em que todos nós estamos, sobre as potestades, os deuses e os homens que formam esse todo. Quero falar sobre a origem e a estrutura desse todo. E eu vou cantar isso de forma poética, de forma assim como o rapsodo consegue atrair os ouvintes, eu quero atrair ouvintes e convencê-los, ser persuasivo. Eu quero falar para os homens sobre o todo, como ele surge, como ele funciona, e sobre sobre o surgimento do homem, e sobre o que o homem precisa fazer para viver em harmonia, para não destruir a sua possibilidade de vida, de conviver com os outros.
Hesíodo vai... O ponto fundamental para ele se tornar o poeta vai ser quando ele vai escutar das musas no Monte Hélico, ele está pastoreando as ovelhas, e ali ele vai escutar uma voz que vai tomá-lo e vai cantar para ele esses mitos de formação do todo, e vai assim torná-lo poeta. Vai ser a assunção dele do cetro do poeta, da autoridade do poeta. Os poemas do Hesíodo, eles são profundos, apesar de falarem sobre o dia a dia do homem. Eles partem desse dia a dia para falar como o homem se insere no todo. Então ele acaba sendo profundo, e também profundo porque olha, o entendimento que um pastor, um agricultor tem da vida é muito simples, né? Ou as coisas são, ou elas não são. Ou está chovendo e é propício, então, plantar, ou está uma época de seca e não é propício plantar. É isso, ou as coisas são ou não são. Nesse nível do chão, o entendimento é simples do que é e do que não é. Mas esse homem, o que ele conhece, está ligado à experiência imediata dele. Hesíodo, ele partiu da experiência imediata, mas alçou o conhecimento do todo. Ele alçou o conhecimento do funcionamento das coisas dentro do funcionamento do todo. As coisas que ele conta, que o Hesíodo conta, na Teogonia, principalmente na Teogonia, elas aproximam o ser do não ser. No começo da Teogonia, as musas falam para o Hesíodo: contarei mentiras símeis aos fatos. Contarei mentiras semelhantes aos fatos. Para o homem que não consegue dizer diretamente sobre as verdades espirituais, contar mitos sem a preocupação se elas são verdadeiras ou falsos, ele acredita nesses mitos porque eles são mentiras símeis aos fatos. As formas que o homem tem mais elevadas para contar sobre aquilo que permite que ele entenda a vida dele e permite que ele entenda o todo. Não tem uma separação, né, entre a vida dele e o todo. Permita que ele entenda a vida dele no todo, né, interligada ao todo. Esse tipo de conhecimento borra a fronteira verdadeiro e falso. É e não é. Na Teogonia, lembra? Se você viu os vídeos aqui, no início era o caos. Do caos é o reino do não ser. Do caos surgiu a Terra, que é o reino do ser. É a base sustentatória de tudo aquilo que existe. Qual a próxima coisa a ser criada? O Tártaro, que também diz respeito ao não ser, que é um duplo da Terra para o subsolo, subterrâneo. Ali está tudo aquilo que não é. A próxima coisa a ser criada é o céu, como um desdobramento da Terra. E também tem o Eros. O Tártaro tem como uma filha
uma das filhas do Tártaro, é a Noite. A Noite também está no reino do não ser. Ela tem alguns filhos, como Sonho, o sono, o sonho, a morte. Mas ela tem uma filha que é o oposto dela, que é a Nega. 2 filhos, que são o Dia e o Éter. O Éter é a luz luminosa. A Noite tem por filhos, 2 dos filhos da Noite são o Dia e o Éter. São os últimos filhos dela. Depois de uma noite inteira em que se sonha, que se morre, ocorre o dia e então a luz luminosa. A Noite, chegando ela se encontra num umbral, numa situação de passagem para o dia. Mas ela nunca encontra o dia, porque quando a noite está, o dia não está. Quando o dia chega, a noite já não mais está. Mas as duas estão no umbral, em que uma é trocada pela outra. A noite produz o dia e deixa de existir, dando lugar ao dia. O não ser, ele é a essência do ser. Assim como a musa, quando a musa canta, cada potestade, inclusive o homem, ela está dando ser às coisas, está desvelando as coisas, tirando das coisas o véu do não ser. O não ser é a essência das coisas. E as coisas, mas as musas, elas tiram as coisas do esquecimento, mas elas também fazem as coisas voltar para o esquecimento. As coisas são, porque saíram do não ser, mas depois elas voltam para o não ser. Assim como o dia e a noite são cíclicos, a noite produz o dia morre, volta a noite que produz o dia morre, volta a noite que produz o dia. As coisas saem do escuro da noite, do escuro do não ser, e no final de suas vidas voltam para o não ser. Ser e o não ser estão muito próximos na poesia do Hesíodo. Hesíodo vai tomar então essas histórias como revelações da musa para ele, e ele vai cantá-las, né? A teogonia, né, a origem do todo, ela tem como ponto culminante a soberania de Zeus, que é o reino da justiça. Para chegar à soberania, houve um caminho, né? Houve primeiro a soberania do céu, que foi que recobria a terra contra a vontade dela, e ela num plano com Cronos, né? A terra o incitou a castrar o pai, e assim ele fez. E aí ele passou a soberania, o Cronos, mas o Cronos, ele fazia par com a Reia,
e ele não querendo ter um filho que fosse mais poderoso do que ele engolia os filhos, né, que a rainha tinha. Mas um deles ela não deu para ele engolir, deu uma pedra para ele engolir. Era Zeus, que foi posto para ser criado, protegido. Aí o Cronos vomita os outros filhos que ele tinha vomitado, que ele tinha engolido. Na disputa contra os titãs, contra Crono e os outros filhos do céu, né, outros titãs, o Zeus, primeiro ele usa a força, a força bruta. Zeus não é da força bruta. A primeira esposa dele, a Metis, né, é a sabedoria. A segunda, a Temis, é a justiça. Então o Zeus não tem ele não tem por característica força bruta. As características de Zeus são adquiridas por ele ao longo dos casamentos. Mas a primeira arma que o Zeus quer utilizar contra os titãs é a força bruta. Então, por isso, ele liberta do Tártaro, que foram presos pelo próprio Crono, os Cíclopes e os Centímanos. Eles são a força bruta, utilizada por Zeus. O Zeus em si não é a força bruta. Mas a primeira ajuda que ele tem não é deles. Ele chama as potestades para ajudá-lo e ele recebe a ajuda de quatro divindades: a vitória, o poder, a força e a paz. Essas quatro divindades acompanham ele. Elas são forças não brutas, são forças que são do exercício do poder soberano, que é persuasivo. Elas têm a vontade de poder, mas elas têm também trazem a paz para aqueles sobre o qual se exerce o poder do homem, de Zeus. Trazem a paz para o homem, né? É uma força física, mas também uma força moral nas decisões de Zeus. Tudo o que Zeus decide é acompanhado pela vitória, a partir do convencimento do outro, a partir da paz, a partir da força física e principalmente moral. E assim Zeus consegue a soberania dele baseado na justiça. Esse entendimento do todo como sendo governado pela justiça de Zeus, ela era cantado por Hesíodo e também era cantado, deveria ser cantado, ele era cantado, né, pelos juízes que proferiam sentenças justas. Os juízes que proferiam sentenças justas, assim como os cantores, eles também sabiam falar algo doce, algo que atraísse a atenção do outro e o persuadisse do melhor. A palavra justa está na boca do poeta,
está na boca do juiz também, juiz justo, né? Não o juiz contra o qual o Hesíodo lutou, porque o prejudicou na disputa que ele teve com o irmão, e o prejudicou porque o irmão o subornou, então exercendo uma justiça injusta, né? Favorecendo o mais forte. Não, o Hesíodo ele era um anunciador de que o homem deveria viver em justiça no trabalho, os reis deveriam proferir decisões justas a partir de Zeus, né? A justiça divina. Então é isso. Esse é o poema do Hesíodo. Ele ele não é tão rico quanto o poema do Homero. Não é rico enquanto descrição, mas ele é rico, ele permite uma profunda interpretação para o Hesíodo, né? Uma interpretação de como ele vivia, de como para os homens, né? De como eles viviam, permitindo que eles tivessem uma forma de ver além do imediato. Bem, eu não vou tomar nada do meu vizinho, se eu preciso. Porque isso não é justo, isso vai gerar problemas entre nós. Isso não vai acabar nunca. A gente vai entrar numa disputa aqui interminável. Isso já mostra que o homem não tá mais lidando com as coisas de forma imediata. Ele colocou um pensamento em cima daquilo. E esse pensamento foi permitido por Hesíodo através dos mitos. Não ainda através de conceitos, não através de abstrações, mas através de mitos muito concretos, porque tematizam o dia a dia, né, dos homens. Mas já permitia que o homem tivesse, ele pensasse a vida dele, as ações dele, e vivesse melhor. Então é isso, pessoal. Obrigado.